Bem-vindo a mais um programa Momento ANEFAC. Eu me chamo Guilherme Dutra, sou vice-presidente de finanças da ANEFAC. E neste programa recebemos os representantes da empresa ganhadora, o Grupo Fleury. Recebemos aqui a Gisele Schneider, que é gerente sênior de controladoria e tributos, e o José Filipe, que é o CFO do Grupo Fleury. Gisele e Filipe, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Guilherme e ANEFAC. Antes da gente entrar propriamente na premiação, acho importante a vocês que nos assistem só terem um contexto sobre o Grupo Fleury. Com quase 100 anos, o Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil, reconhecida pela comunidade de opinião pública pela sua excelência técnica, médica, em atendimento e gestão. E nos últimos anos, ela tem acelerado seu crescimento na direção de ser um ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida, combinando aí ofertas digitais e físicas. Voltando à nossa premiação, esse ano de 2022, nós chegamos à 26ª edição do Troféu Transparência. E o tema desse ano é O Futuro é a Transparência, reforçando conceitos e práticas de ESG e agregando mais valor aos negócios. E este ano, o Grupo Fleury ganha pela 5ª vez. Então, meus parabéns aqui, Gisele e Filipe, tá? A vocês, né? E a todo o time. Então, vamos lá. Nesse nosso bate-papo aqui, gostaria de começar com você, Filipe. Como eu coloquei logo no início, vocês já ganharam, essa é a 5ª vez, né? E acho que para todo ano existem aí uma série de desafios. Pensando para este ano, né? A gente está remetendo muito às demonstrações do ano de 2021, né? Com foco em 2021. Quais foram aí, na sua visão, os principais desafios que vocês tiveram, né, na preparação das demonstrações financeiras, considerando todo aquele contexto, né, de pós-pandemia, tá? Especialmente pela ótica tecnológica, enfim, e econômica. Bom, Guilherme, antes de mais nada, eu queria só agradecer mais uma vez pela menção e dizer para você mencionava que a gente ganhou pela 5ª vez, né? Então, quer dizer, cada ano aumenta a responsabilidade e a gente continua sempre olhando e sempre querendo realmente continuar e continuar sendo reconhecido. Para a gente, motivo de muito orgulho e de aumento de responsabilidade pelo que está acontecendo. E em relação aos desafios, o ano 2021, ele, embora a gente já estava vivendo já um ambiente um pouco mais conhecido em termos de pandemia, embora sofremos demais, mas ainda vivemos aquela situação, não é, do híbrido, remoto, enfim, da maneira de trabalhar. Então, a gente ainda teve que enfrentar e adaptar isso. Ainda não tínhamos ainda, como ainda hoje as companhias discutem muito isso, então talvez eu acho que o grande desafio foi ainda a continuação de você trabalhar com auditoria externa, alguns aspectos de controle, não é, de acompanhamento de um ambiente ainda híbrido e remoto. Eu acho que houve um aprendizado, algum conhecimento adquirido aí no ano de 2020, mas no ano de 2021, certamente, alguns desses aspectos permaneceram e nós tivemos ainda que continuar tendo o cuidado e o foco para garantir que o trabalho, que a qualidade, que os aspectos relacionados a conteúdo elas se mantivessem. Então, eu acho que em 2021 ainda vivemos esse desafio, eu acho que com sucesso no resultado. Obrigado, Filipe, pelas palavras aí, né, em relação à ANEFAC, enfim, por toda a sua explanação inicial. Eu vou direcionar aí uma próxima pergunta para você, Gisele. Quando a gente pensa na gestão de fornecedores, no contexto que nós tivemos, né, de pandemia e pós-pandemia, para todas as cadeias, de todas as indústrias, houve aí uma série de desafios. Mas quando a gente pensa especificamente num prestador de serviço auditor externo, né, quais foram, então, na sua visão, os principais desafios, né, e como é que se deu o desenvolvimento deste trabalho? Bom, Guilherme, o ano de 2021 também culminou com o primeiro ano da nossa auditoria atual, né? Então, como as companhias abertas elas têm aquele rodízio de auditoria, então o ano de 2021 foi esse primeiro ano, e o que traz, né, um desafio ainda maior, porque como o Filipe comentou,
num ambiente que nós ainda estávamos trabalhando de forma remota, né, o nosso fornecedor também de forma remota, entendendo, né, como, como funcionam os nossos controles, entendendo a operação do Grupo Fleury num momento diferente, né, porque os nossos atuais auditores já foram auditores no passado, mas num momento completamente diferente, onde o Fleury retoma, é, retoma a operação de aquisições, então foi particularmente desafiador, né, e eu acho que o grande desafio foi manter uma demonstração financeira objetiva com a vinda de um novo auditor, né? Então, o novo auditor, ele também, de alguma forma, quer imprimir ali também as melhores práticas que eles têm, né? Você tem um olhar técnico diferente. Então, e também, né, lembrando aqui, que o ano de 2021 trouxe outras ondas, né? A gente teve também ondas de influenza. Nós, como empresa da área de saúde, a gente, inclusive, acompanha isso muito de perto, né? Mas tanto os nossos times quanto os times dos nossos fornecedores, especificamente dos nossos auditores, nós também tivemos questões, né, com colaboradores que ficaram doentes e que tiveram que se ausentar num momento, né, onde os prazos, eles não são flexíveis, né? Então, nós temos prazos a serem cumpridos. Então, acho que esse também foi um outro desafio. Então, o ano de 2021, aí, como o quinto ano que nós ganhamos, eu tendo a dizer que ele teve esses adicionais aí para que a gente contornasse, né, e garantisse uma demonstração financeira objetiva, né, dentro das normas contábeis, mas sempre com esse nosso olhar que a gente sempre buscou, né, em todos esses anos que a gente ganhou, que foi trazer informações muito claras e transparentes para o mercado. Interessante, Gisele. E Gisele, você, né, como uma liderança feminina e representante aí de uma empresa ganhadora do troféu Transparência, né, novamente pelo quinto ano, né, pela quinta vez, gostaria que você ajudasse aí numa reflexão, porque acho que para todo ano sempre tem fatores que diferenciam ou que contribuem, né, para um trabalho melhor e até mesmo para a premiação que vocês receberam. Mas para esse ano em específico, na sua visão, qual seria, né, ou quais seriam os fatores mais importantes? E aí já emendando também, né, uma pergunta, a gente sabe também de todas as ações de educação continuada e o investimento que o Grupo Fleury faz, né, para todos os seus profissionais. E se de alguma maneira, né, essas iniciativas também ajudam, tá, na qualificação e, portanto, né, resultam também aí numa demonstração financeira com mais qualidade e também mais transparente. Acho que um fator que foi muito importante foi o planejamento e antecipação dos temas, né? Como eu falei, o Fleury retomou o processo de aquisições já ali desde 2018, mas que se intensificou em 2021. Um processo de aquisição do ponto de vista contábil, ele requer uma série de análises que são importantes, que envolvem inclusive outros fornecedores além da auditoria externa, com laudos e com assessores e tal. Então, para a gente foi muito importante nos anteciparmos a essas questões, né? Então, vamos fazer todas as discussões que a gente precisa ainda dentro do exercício, né? Não vamos deixar essas discussões para cima da hora. Às vezes são discussões difíceis, onde a gente precisa tomar algumas decisões, definir algumas premissas. Então, eu acredito que a palavra para 2021 foi planejamento e antecipação, né? O ano de 2020 com a pandemia, né? Não, claro, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas trouxe esse elemento. Poxa, quanto mais a gente se antecipar, menos questões como essa alteram a nossa rotina, né? A rotina do nosso trabalho. Principalmente, né, a nossa área que tem muitas questões legais e regulatórias que precisam ser entregues com prazos, como eu mencionei anteriormente. Então, o planejamento e essa antecipação de temas, principalmente com a auditoria e com a administração, foi super importante. Em relação à educação continuada, ela é muito necessária, né? A nossa área já possui, né,
uma obrigatoriedade de educação continuada, do ponto de vista dos contadores, mas internamente nós também temos treinamentos que são operacionais no sentido de entender o negócio, né? Para a gente é importante não só estar treinado do ponto de vista técnico em relação às normas contábeis, mas também estar atualizado em relação ao negócio da empresa, o que está acontecendo, né? Quais são as decisões que estão sendo tomadas para que a gente junte essas duas questões e traga a melhor informação financeira. Mas em relação à educação continuada, isso continua sendo muito importante, ainda que num ambiente também online, né, que isso também dá flexibilidade para que os colaboradores possam fazer o treinamento de onde eles quiserem e puderem, né, ou têm ali condições de, inclusive, tecnológicas, né, para que façam. Mas também é um aspecto super importante na nossa carreira e com certeza é um aspecto importante para garantir as demonstrações financeiras objetivas e transparentes. Obrigado, Gisele. Agora voltando para você, José Felipe, quando a gente fala sobre transparência, a gente sabe que isso vai muito além das demonstrações financeiras, né? E nesse sentido, eu gostaria de ouvir o que está hoje presente, tá, na pauta da agenda ESG de vocês. Quais seriam as principais iniciativas do Grupo Fleury? Então, Guilherme, o Grupo Fleury sempre teve uma preocupação muito grande e natural quanto a ESG, né? Nós temos um comitê ESG, que ele é, inclusive, liderado pelo presidente do Conselho de Administração. Nós temos várias iniciativas ligadas a ESG que são capitaneadas por executivos e por líderes da companhia. A Gisele, por exemplo, lidera uma iniciativa importante de diversidade. Então, nós temos essa preocupação de uma forma muito natural. E sempre foi algo que a gente privilegiou e a gente teve como algo priorizável. Eu lembro um aspecto importante que no ano passado nós emitimos um título de dívida pela primeira vez, uma debenture com metas ESG, metas que estão relacionadas a descarte de produtos como tubos, né, de exames e aumento do acesso de saúde à classe C, D e E. Portanto, eu acho que essa debênture reflete bem a preocupação e algo que o grupo queria mesmo ter, e foi uma oportunidade de a gente fazer. Então, eu diria que culturalmente e conceitualmente o Grupo Fleury tem essa prioridade, esse reconhecimento, essa consciência da importância de ESG, e a gente trabalha muito nessa linha e está presente em todas as nossas iniciativas e permeia a companhia como um todo. Perfeito, Felipe. E, Felipe, no setor de saúde, né, as questões regulatórias elas estão sempre muito presentes e são bastante exigentes, né? E nesse sentido, eu gostaria de ouvir de você o seguinte: sob essa ótica de regulação, o quanto ela pode auxiliar, né, numa maior transparência ou eventualmente trazer desafios aí para a empresa? Eu entendo que a regulação já traz por si só uma necessidade de um nível de informação diferenciada, né? Quer dizer, os órgãos regulatórios já prevêem isso, exigem. Nós somos uma companhia aberta, listada na Bolsa de Valores, um novo mercado, que é um nível de governança bastante elevado. Então, já faz parte do contexto da companhia o atendimento desses requisitos. Mas cada vez mais o tema de transparência e ESG ele vem na pauta do agente regulador, né? E da maneira como as companhias reportam. É lógico que muito do que se faz é uma descrição da companhia, uma iniciativa, uma intenção da companhia de fazer, e essa é a diferenciação que as companhias têm, mas cada vez mais os órgãos reguladores eles buscam ajudar nesse sentido. Uma coisa importante seria cada vez mais nós termos um padrão dessa comunicação, né, para que as companhias possam se nortear o nível de informação para que não diferencie tanto. Eu acho que isso eu não diria que é
uma necessidade imediata, mas acho que talvez aí um caminho que eu acho que deveria e deverá estar acontecendo a nível do regulador, apoiando as companhias, criando alguns padrões, né, para que essas informações de transparência elas sejam seguidas pelas diversas companhias e poderem ser comparáveis, né? Mas, de uma maneira geral, acho que o regulador ajuda e ele traz esse conceito do padrão da informação e cada vez mais as companhias precisam se adaptar à necessidade, não é? E é uma combinação, como você disse, é o regulador e também o mercado, né? O mercado investidor, o perfil do investidor, ele vem se tornando cada vez mais exigente em termos de padrão de práticas de transparência, de sustentabilidade. Eu acho que isso é algo que não tem volta. A gente vai ter que viver com isso, as companhias vão passar a ter que atender e agir desta forma, até para manter a sua base acionária e o interesse desse padrão de investidores. Perfeito. Filipe, como a gente já mencionou, né, essa é a quinta vez que vocês estão ganhando a premiação, né? E a premiação, assim, como obviamente ela não é um fim, mas ela é um resultado extremamente importante, né, que valoriza um trabalho que não é um trabalho isolado, é um trabalho de um time, né, de uma equipe. E nesse sentido, quando vocês recebem, né, premiações como essa, de que maneira vocês valorizam, né, o time, tá, nessa conquista? De que maneira vocês dão visibilidade em relação a premiações como essa? Esse é um aspecto interessante, porque nós temos como algo muito importante o reconhecimento, especialmente vindo da NEFAC, que é a referência nesse tema, não é? É feita uma divulgação ampla internamente, nós temos as nossas comunicações típicas internas, nossos boletins de divulgação, isso é dado uma ênfase e uma informação para a companhia como toda, o grupo é todo reconhecido. Nós temos periodicamente encontros de liderança e esse tema ele é pauta desses encontros. O prêmio esse ano ele foi incluído na pauta de um desses encontros, o encontro que se sucedeu ao anúncio. Então, é feita uma divulgação e a companhia reconhece bastante isso. É sempre bom lembrar que todos os líderes da companhia possuem nas suas metas individuais, de curto e longo prazo, metas ligadas à transparência e ESG, né? Então, isso também está na nossa maneira de agir, na nossa maneira de acompanhar e valorizar essas iniciativas. Perfeito. Filipe, a gente tem aí uma série de empresas que anseiam, né, por estarem entre as mais transparentes e talvez no futuro receberem premiações como essa. E o Grupo Fleury é uma referência em boas práticas aí de governança corporativa, né, e também de transparência. Aí eu queria ouvir de você que mensagem você poderia passar, né, para empresas que anseiam em estar entre as mais transparentes, né, e eventualmente no futuro receberem premiações como essa. Eu entendo que a companhia que deseja entrar nesse posicionamento de transparência, eu acho que é muito importante, primeiro, entender que isso é algo que tem que ser sustentável, né? Não pode ser alguma coisa, uma iniciativa que começa e depois termina, ou tem que ser recomeçada. Enfim, eu acho que isso tem que ser um processo recorrente, com muita naturalidade, que isso faça parte dos processos da companhia propriamente, não é? De uma maneira que você quase que incorpore isso ao seu dia a dia, quase que você fazer uma conexão cultural da gestão associada à transparência. Eu entendo que também é bom sempre lembrar que isso gera valor, não é? Quer dizer, não só para a melhoria, a maturidade da gestão, dos processos, mas também para o reconhecimento externo. Nós falávamos há pouco sobre investidores, como cada vez mais investidores colocam peso no seu processo decisório associado a companhias transparentes. Eu acho que isso é algo também que deve ser sempre considerado na hora que a gente faça um trabalho nesse sentido. Então, eu entendo que vale a pena. Eu acho que não é algo extraordinário e eu recomendaria às companhias que realmente discutissem o valor disso e que pudessem fazer de uma maneira, como disse, recorrente, sustentável, de forma natural, sem ser um processo extraordinário dentro do processo, dentro da gestão
normal da companhia. Perfeito, Felipe. Felipe, bom, infelizmente a gente está encaminhando para o final, e antes de eu fazer o fechamento, eu gostaria de novamente passar a palavra a você e a Gisele, né, para os seus comentários finais. Bom, do meu lado, mais uma vez, agradecer a oportunidade, o reconhecimento, dar os parabéns à NEFAC pelo processo, pela iniciativa. Eu acho que isso é algo que tem muita visibilidade, as companhias se sentem bastante recompensadas na medida que elas fazem parte desse processo. Então, mais uma vez, contem conosco. Eu acho que isso é algo que, como falamos anteriormente, que faz muito sentido para as companhias no mundo de hoje, em termos de valor, em termos de sustentabilidade dos seus negócios, de informação, é fundamental. A informação é muito importante hoje e a informação transparente, ela traz um valor adicional a isso, né? É desse ponto que eu gostaria de concluir. Perfeito. Gisele? Sim, também queria agradecer a NEFAC, pela transparência também, né? Esse ano foi muito bacana a forma como vocês fizeram também a divulgação dos ganhadores, apresentaram ali quais foram todos os critérios, todo o time que está envolvido na definição dos ganhadores, e que também, né, a transparência, este momento não é um momento único, né? Ao longo do ano, vocês também, eu sei que vão falar sobre isso é bastante importante para que, como o Filipe comentou, seja alguma questão recorrente, de fato, né? Que isso seja já incorporado nos processos das empresas, né? E do mercado em geral. Que continuem também essa valorização, né, das companhias, porque não é fácil, né? A gente falou um pouco sobre a questão dos desafios, então não é fácil, e então acho que esse prêmio valoriza ainda mais todo esse esforço e esses desafios que a gente tem. Obrigada. Obrigado, Gisele e José Filipe, pelas palavras, né, e pela participação. E obrigado também a você que nos assiste. E a você que nos assiste, eu peço que continue acompanhando as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da NEFAC. Um destaque especial aí para o Portal da Transparência, que é um polo de fomento ao ecossistema da transparência no que tange aí as boas práticas empresariais. Acessem o Portal da Transparência, portaldatransparencia.org.br. Tem uma série de novidades ainda por vir, então fiquem por dentro, né, através aí das nossas mídias sociais. Certamente nos veremos aí numa outra oportunidade relacionada ao Troféu Transparência, ou algum evento da nossa associação. Nos veremos em breve, então, no próximo episódio. E obrigado novamente ao Grupo Fleury, as pessoas aqui do José Filipe e da Gisele.